As crianças já estão todas adestradas, ensinadas, termina o recolhimento das ofertas, elas já sabem o horário de sair. Está vendo como criança é inteligente, na verdade? E veja que elas ficam bem quietinhas na hora do culto, né? Que bênção. As crianças são muito inteligentes e elas aprendem, obviamente, com o exemplo dos pais e dos adultos. Antes de meditarmos sobre esse tema maravilhoso que é a fé no Senhor Jesus Cristo, só lembrar os membros da igreja que você deve ter recebido uma ficha onde você vai indicar nomes para o conselho, para o diaconato e para o conselho de patrimônio, os membros da igreja. Não deixe de indicar os nomes e de colocar a ficha numa dessas urnas. Geralmente, todo ano, nós temos mais de 200 membros na igreja, mas geralmente chegam 80 fichas. Ou seja, é menos de 50%, não é verdade? Então, você não deixe de colocar a sua ficha e ore ao Senhor para que Deus lhe ilumine e você indique para que a igreja vote no primeiro domingo de dezembro, se eu não me engano é dia 1º de dezembro, com relação aos diáconos para o ano de 2020 e o Conselho de Patrimônio para o ano de 2020. Então, é a oportunidade dos membros estarem participando dessa administração da igreja. Se você não votar, né, vai ficar essa vacância e acaba que não expressa a representatividade geral da igreja. Então, não deixe de colocar na urna a sua ficha. Mas meditemos então na palavra do Senhor, na epístola aos Hebreus, e estamos observando a resposta que Deus nos dá para o sofrimento, para as adversidades, para os problemas seríssimos. Não se esqueça, os irmãos que receberam a epístola aos Hebreus, eles estavam correndo risco de morte, era um negócio muito sério, perseguição seríssima, e essa é a resposta de Deus para eles. Primeiro, olhe para Cristo. Segundo, tenha fé. Se você acha que é difícil ter fé, olhe todos estes exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento, e ele cita os exemplos mais representativos. Olhe Abel, como Abel foi fiel na adoração ao Senhor, morreu por causa disso, mas creu no sacrifício, aquele sacrifício que ele ofertou a Deus, que era o melhor que ele tinha, e isso agradou ao Senhor. Olhe a fé de Enoque, homem que agradou a Deus, e Deus amava tanto Enoque que o tirou vivo daqui, o trasladou para estar perto de Deus. Olhe a fé de Noé, um homem que creu na revelação de Deus, creu no descendente que viria e construiu aquela arca enorme, contra toda lógica, toda expectativa, uma engenharia dificílima, um barco ali de 3 andares, do comprimento de um campo de futebol, sem tanta tecnologia, de aproximadamente entre 100 e 120 anos, construindo esta obra, talvez sendo maltratado e as pessoas falando mal, o louco Noé, e Noé pregando a justiça de Deus, a salvação naquele que viria. Ele não sabia que o nome era Jesus, mas sabia que viria o descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Todos estes foram homens de fé e agradaram ao Senhor. Irmãos, esses modelos estão na Bíblia para nos fortalecer, para nós aprendermos que pessoas comuns, pecadores, vivem pela fé. Se você olha algo na Bíblia e diz, pastor, isso é difícil demais para mim, é para todos nós que somos pecadores. Você não tem que pensar se é difícil ou fácil, você tem que crer e fazer. Isso é fé. Deus mandou algo, você não pensa se é difícil, se é fácil, será que eu consigo, será que eu não consigo? Deus não mandou. O que é que você tem que fazer? Cumprir a ordem de Deus. Você ora e faz o que Deus mandou. E você vai perceber
o milagre do Senhor transformando a sua vida. Mas se toda vez que Deus lhe der uma ordem através da Bíblia, você ficar pensando nas inúmeras dificuldades de cumprir tal ordem, nunca você vai viver pela fé, vai ser sempre aquele crente assombrado, assustado pelos seus próprios pecados, sentindo-se fracassado e triste. Por quê? Porque deixou de crer que o Senhor nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele opera grandes milagres. Então vimos o exemplo de Abraão. Abraão, contra toda a lógica humana, deixou seu conforto, deixou sua terra, deixou seus parentes, casa estruturada, provavelmente morava numa grande casa de pedra, lá em Ur dos Caldeus, foi para uma terra que não conhecia. Por quê? Porque Deus mandou, e foi morar em tendas, sempre se locomovendo. Eram tendas muito boas, certamente, mas eram tendas, e ele fez isso porque Deus ordenou. Vimos domingo passado que pela fé pela fé fazemos tudo pelas promessas, no caso de Abraão. E agora, hoje, nós vamos ver mais uma vez este exemplo de fé, não somente na vida de Abraão, mas na vida dos patriarcas. Todos estes viveram pela fé. E olha que o autor aos Hebreus, ele não apresenta tantos detalhes, ele foca somente na fé que estes homens tiveram em um elemento chamado promessa. Deus prometeu a chegada de um descendente, Deus prometeu uma pátria celestial, e por causa disso, por fé nesta promessa do Senhor, todos eles obedeceram a Deus. Veja então, em Hebreus 11, do verso 13 ao 22, nós não vamos ler todo o texto agora, mas vamos lendo versículo a versículo, vamos ver a mesma temática que observamos domingo passado. Pela fé fazemos tudo pelas promessas. Abraão deixou sua terra, seus parentes, seu conforto e veio para uma terra estranha. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa. Esta promessa se refere à promessa de salvação. Olha o verso 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos ver 3 entendimentos sobre a fé dos patriarcas e as promessas de Deus. O primeiro deles, as características dos homens de fé. O verso 13 apresenta a característica dos homens de fé. Primeira delas, viveram na fé até o último dia de suas vidas. Todos morreram na fé. Perseverança dos santos. Crente no Senhor Jesus Cristo, persevera, vive na fé até o último dia de suas vidas. Não deixa Jesus jamais, nem correndo risco de morte. Hoje não vivemos perseguição física. Ninguém está tentando nos matar porque somos crentes em Jesus, mas existem outras formas de perseguição. Muitas vezes nossos familiares nos abandonam, outras vezes não temos amigos no trabalho, ou amigos na escola, ou amigos na universidade. E se procuramos ser fiéis ao Senhor, somos tidos como esquisitos. Por quê? Porque somos mesmo, né? Não somos deste mundo. Não cultuamos nem cultivamos os valores desta terra. Somos filhos de Deus por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo e aguardamos a pátria celestial. Só podemos ser esquisitos para as pessoas que vivem neste mundo perdido, cheio de pecado. Somos pecadores também, mas odiamos o pecado. Lutamos contra os nossos pecados. Não queremos viver em pecado. Essa é a grande diferença que Jesus faz nas nossas vidas. Primeira característica destes homens de fé: eles vivem na fé, viveram até o último dia de suas vidas. Nós devemos fazer o mesmo. Outra característica é que viveram na fé sem ter obtido as promessas. Eles não viram Jesus.
Eles não viram o cumprimento da pátria celestial, mas eles permaneceram firmes, sem ver o cumprimento das promessas. Nós estamos numa situação melhor do que eles. Nós temos a revelação de Deus completa aqui na nossa frente. Nós podemos consultar os desígnios de Deus. Nós sabemos que o descendente, o Messias, o filho de Davi veio, foi morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, garantindo a nós salvação, garantindo a nós uma morada celestial na cidade de Jerusalém, que irá descer do céu, como lemos domingo passado. Jesus conquistou isso para nós. Temos já parte das promessas cumpridas, mas falta outra parte. Jesus ainda voltará, Jesus ainda encerrará, porá fim nos pecados deste mundo e viveremos depois do milênio no novo céu e numa nova terra, por toda a eternidade, com Deus mesmo nos confortando. Ainda aguardamos a concretização de algumas promessas. O plano de Deus ainda não finalizou completamente. Muitas foram cumpridas, outras ainda não. Eles não viram quase nada das promessas, os patriarcas. Nós já vimos muito delas cumpridas nos textos bíblicos e aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Viver pela fé, irmãos, então, implica que eu não me acomodo, me acostumo, me conformo, me contento com os padrões de pecado desta sociedade. Por quê? Vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Vai acabar. Entende? Nós estaremos com o Senhor em breve, mais breve do que você imagina. Viver pela fé é isto, é entender que até o final da minha vida nós queremos servir ao Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos libertar da condenação dos pecados. E esperamos obter a promessa. E aqui, no caso, é a pátria celestial. É morar com Deus. Esse deve ser o maior desejo de um crente no Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos aqui, veja que o crente ele sempre lucra, né? Enquanto estamos aqui, é uma bênção. Estamos servindo ao Senhor, mas se o Senhor nos chamar, é uma bênção também, maior, estaremos com Deus livre das opressões do nosso próprio pecado. Em tudo lucramos quando estamos com o Senhor. Outra característica dos homens que vivem pela fé eles possuíam convicção de que tais promessas se realizariam. Eles possuíam convicção de que tais promessas se realizariam. Olha o texto que diz: vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Eles não viram o cumprimento das promessas, mas eles tinham certeza que elas haveriam de se cumprir. E a metáfora que é como se eles estivessem saudando, esperando a chegada do Messias, esperando a chegada da pátria celestial, mas para eles ainda estava muito longe. Hoje nós estamos, digamos, no meio do caminho, né? Ainda podemos também saudar e esperar esta pátria celestial, embora estejamos cronologicamente bem mais perto do que estes, mas eles tinham convicção, certeza de que isto vai acontecer. Irmão, se eu tenho convicção que esta realidade aqui vai ser consumida, se eu tenho certeza de que Jesus vai voltar, que Ele morreu numa cruz pelos meus pecados, por que eu estou investindo tanto esforço nas coisas desta vida e menos nas coisas de Deus? Investimos tanto nas atividades seculares, investimos tão pouco no conhecimento do Senhor. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Quantos você está discipulando, pregando o evangelho? O que estamos fazendo para honrar e glorificar o Senhor? Investimos tão pouco nas coisas de Deus e tanto nas coisas deste mundo, mesmo que sejam nas coisas lícitas. Tudo isso vai passar, invista nas coisas do Senhor. Esta é a lógica de quem vive pela fé. Eles se reconheciam como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eles tinham esse entendimento por causa das promessas. Olha aí o final do verso 13.
confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Um estrangeiro, um peregrino, significa que ele está de passagem. Significa que ele não finca estacas, ele não fica muito tempo, ele não cria alicerces. Não criemos alicerces neste mundo. Não gostemos deste mundo. Ele não é a nossa morada. Temos que colocar isso na nossa mente, se é que realmente cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. É passageiro. Hoje estamos aqui, amanhã não. E graças a Deus por isso, porque estaremos com o Senhor para a honra e glória de Deus. Mas, quando a minha fé, irmão, se resume a estar presente numa atividade da igreja e a minha Bíblia, eu não utilizo-a durante a semana e as pessoas não sabem a fé que eu professo e eu não sou luz no meio das trevas, eu não estou sendo discípulo de Jesus. Posso ser um religioso, talvez um evangélico, mas não um discípulo de Jesus. Peregrino, de passagem. E estamos de passagem. Enquanto aqui, aproveitemos o tempo para testemunhar do Senhor, para viver a vontade de Deus, e não para realizar os nossos sonhos, e não para fazer as coisas que as pessoas deste mundo fazem. Utilize a sua vida para a glória de Deus. Viver pela fé é isso. Eu entendo que todos temos que estudar, trabalhar, pagar as contas, eu entendo tudo isso, mas cada um de nós tem que colocar na balança aquilo que eu dedico ao Senhor, o que você dedica da sua vida a Deus. Os patriarcas na antiguidade, eles também tinham suas obrigações, eles tinham suas riquezas, eles tinham sua prosperidade, e eles, porque Deus mandou, eles decidiram dedicar pela fé suas vidas a Deus e se consideraram peregrinos nesta terra. Tem a parábola lá, Lucas 16, do 19 em diante, do rico, e do Lázaro. E quem está lá para falar por Lázaro, ali o rico e o mendigo, Abraão, está lá no seio de Abraão, é um nome hebraico para o que nós entendemos que é o céu. E Abraão está lá, falando, dizendo para aquele rico que escolheu as riquezas e rejeitou Deus, escolheu as coisas desta terra e rejeitou o Senhor. E diz, olha, há um abismo entre nós, você não pode vir para cá nem eu ir para aí. Então, e ele pede uma gota d'água para saciar a sua sede. Abraão diz que não dá. Abraão está lá, administrando estas coisas no reino de Deus, noutra esfera. Talvez um dia que partirmos daqui, talvez, não tenho certeza, mas estaremos com Abraão, o patriarca, que dedicou a sua vida, pecador, Abraão, a gente lê os pecados de Abraão na Bíblia, mas que pela fé ele aprendeu bastante de Deus e se considerou peregrino, passageiro, dedicou-se ao Senhor. Nós vimos há pouco aqueles que viveram pela fé antes do dilúvio, Abel, Enoque e Noé. Não foram só eles três, houveram outros crentes pré-diluvianos. No entanto, eles são aqueles mais emblemáticos de homens que viveram pela fé, especialmente Noé, que de toda aquela população do planeta, só ele foi, Deus achou graça somente diante para ele, olhou para ele com bons olhos, e a sua família. E então, depois do dilúvio, nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. E é destes que nós vamos observar agora outras características de homens que viveram pela fé e fizeram tudo por causa das promessas de Deus. Mas lembre-se, nós devemos ter as características desses homens. Esse é o objetivo desse texto, imitar as características destes homens. O segundo aspecto de hoje, daqueles que fazem tudo, vivem pela fé e fazem tudo pelas promessas de Deus, é que os homens de fé viveram dedicados a essas promessas. Observe o caso de Abraão. Aqui nós vamos falar de Abraão, Isaque, Jacó e José.
de uma maneira bem específica. Não será falado tudo da vida deles aqui, porque o autor aos Hebreus focalizou certos aspectos particulares à promessa. Hebreus 11, olha o verso 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa história aparece em Gênesis 22. É uma história muito conhecida da Escritura, onde a fé de Abraão ela é provada e Abraão cresce bastante na sua fé diante de Deus. Assim como aconteceu com Abraão, e foi um teste enorme, todos nós, em um momento ou em outro da nossa vida, seremos testados com relação à nossa fé. E não é fácil, sabemos disso. Por que Deus faz assim? Uma boa explicação é o nosso pecado. Somos muito pecadores. E como pecadores, nós estamos constantemente, querendo ou sem querer, tentando enrolar Deus. Acredita nisso? Tentando driblar a vontade de Deus. Lendo a Bíblia, carregando o nome de Deus, mas tentando escapar e cometer uns pecados ali, outros acolá, com certos pretextos e desculpas, nos saindo como se fôssemos bons cristãos, bons servos do Senhor. Mas Deus sabe o que está no nosso coração. Ele conhece os nossos pecados. Por isso que em certos momentos da minha vida, da sua vida também, se você é crente no Senhor Jesus, Ele vai mandar uma prova de fé. E nós devemos fazer como Abraão. Lá em Gênesis 22, verso 2, vamos ver aqui alguns detalhes do que foi que aconteceu ali, na prova de fé de Abraão. Gênesis 22, verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa ordem de Deus, por si só, é uma grande incoerência do próprio Deus. Isso geraria em qualquer um que serve a Deus uma confusão. Ficaria confuso. Como Deus, que nunca ensinou nem exigiu sacrifício humano nenhum, pede para que eu sacrifique Isaque. Isaque não era qualquer filho, era o único, o filho da promessa, como nós vimos domingo passado, que nasceu de modo milagroso, miraculoso, de um homem velho, uma mulher velha e estéril, e nasce Isaque. Lembra quando nós lemos que Sara riu na sua incredulidade ali? Mas é interessante, um detalhe que não mencionamos domingo passado, é que o nome do seu filho reflete a sua fé posteriormente, né? Isaque se refere a riso, né? De alegria, porque concebera um filho, né? Contraditando o riso da incredulidade, daquela que em algum momento não creu no poder de Deus. Mas agora, Deus chega para Abraão e diz: vai lá, pega o teu filho e sacrifique em adoração a mim. O texto não fala, mas imagina como deve ter ficado Sara, né? O texto não deixa, mas imagine como ela deve ter sofrido e ficado talvez com raiva de Deus. Abraão, ele não entendeu, então e agora? Mas o texto, ele é rápido na história, então tudo indica que Abraão não pensou muito. Ele ouviu a voz do Senhor e simplesmente ele foi executar o que Deus havia mandado. Mesmo uma ordem incoerente, sem muita lógica. Não parecia que era de Deus, mas foi Deus. Vamos lá
cumprir aquilo que Deus está mandando. Olha o verso 3, Gênesis 22, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então ele não pensou muito, não refletiu muito, Deus deu uma ordem no dia, de madrugada ele já estava preparado para obedecer à ordem de Deus. Isso é extremamente significativo para as nossas vidas hoje. Nós lemos as ordens de Deus na Bíblia. Marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Então eu tenho que amar a minha esposa. É ordem de Deus. Esposa tem que respeitar o marido. É ordem de Deus. Filhos têm que obedecer os pais. Não tem o que pensar. Não tem o que refletir. Deus mandou, nós fazemos. É para ser assim. Tem que ser assim. Fora disso, é falta de fé, é pecado. E pecado gera sofrimento, gera ruína, gera tristeza. Então temos que deixar de ficar pensando se vale a pena obedecer o que a Bíblia diz. É óbvio que vale, é claro que vale. É difícil, é. Foi difícil para Abraão? Com certeza. Foi difícil para Sara? Certamente. Mas no final é a bênção do Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, de fama, de nada disso, mas realmente de ter mais intimidade com Deus, de viver pela fé. Agora, quem não quer viver pela fé vai ser um cristão, um crente, que sofre consequência dos seus pecados a vida toda, porque decidiu não obedecer ao Senhor. Abraão não pensou, Deus mandou, eu vou fazer. Abraão estava triste? Certamente, irmãos, certamente, contrariado muito provavelmente, mas ele foi. Não podemos viver na ditadura das emoções. Ah, se eu estiver bem, eu vou para a igreja. Ah, hoje eu estou triste, eu não vou para a igreja. Porque quando eu vivo assim, eu deixo de estar vivendo para Deus e eu passo a viver para mim, para as minhas emoções. Entende? Então eu tenho que dedicar todo o meu ser ao Senhor. Viemos hoje aqui adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é grande. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não por mim, não por você, não para sairmos daqui preenchidos de coisas boas. Talvez saiamos daqui até tristes, reconhecendo nossos próprios pecados. Talvez. Isso é bom. Reconhecer pecado é bom, porque é sinal de que vamos aprender a amar mais a Deus. Mas viemos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Ele é a pessoa aqui. Assim pensou Abraão. Eu vou sacrificar Isaque porque o Senhor Deus mandou. Olha, Hebreus capítulo 11, verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O texto de Gênesis 22 não fala desse detalhe. Aqui, certamente, Deus revelou ao autor da epístola, o Espírito Santo revelou ao autor da epístola aos Hebreus, o que Abraão pensou. Isso é muito legal, não é verdade? Enquanto Abraão estava subindo lá no Monte Moriá para sacrificar o seu único filho, ele tinha que explicar para ele mesmo o que estava acontecendo. E sabe qual foi a explicação dele? Foi uma explicação vinda da fé. Deus é poderoso até para ressuscitar Isaque. Eu vou matá-lo, mas o Senhor fez uma promessa. Ele disse na promessa que eu receberia uma terra, uma descendência e a bênção a todas as famílias da terra a partir do descendente que viria de mim. Abraão pensando. Então, eu mato Isaque e Deus o ressuscita. Esse era o pensamento.
Ele não pensou de outra forma. Ele não pensou, por exemplo, vou matar Isaac e acabou a promessa de Deus. Os planos de Deus se frustraram. Como meu Deus é fraco. Estou numa crise de fé. Vou deixar Deus, vou deixar Jesus, porque estou sofrendo, porque perdi pessoas, perdi coisas. Abraão não pensou nisso. Ele pensou pela fé no milagre. Entende isso ou não? Acredito que sim. Nós temos que sempre pensar pela fé, crendo que Deus tem a resposta, mesmo que pareça estranho o momento que estamos vivendo, difícil a situação que estamos enfrentando, a exigência bíblica parece que está intransponível, não consigo viver isso. Deus tem a resposta. Não duvide do Senhor, do seu poder, nem do seu plano. O que é que você tem que fazer? Cumprir o que Deus mandou. É simples. Não pense, obedeça. Eu tenho que amar minha esposa, eu vou obedecer. Mas às vezes eu nem estou com vontade de amar, não interessa. Eu oro e vou tentar amar. A esposa, eu não consigo respeitar o meu marido. Não importa. Deus não mandou respeitar o meu marido, ele nem merece. Mas eu vou respeitar, mesmo sem ele merecer e mesmo sem vontade de respeitar. Por quê? Deus mandou. Está na Bíblia. Como eu vou obedecer meu pai? O pai, como vou criar meu filho? Deus disse como tem que fazer. E eu vou fazer como a Bíblia diz. Porque Deus mandou assim, e o Senhor vai abençoar. Isto é viver pela fé, irmãos. Não tem nada a ver com sentimentos, com emoções. Então não tem sentimento nem emoção na vida do ser humano? Tem, e eles virão quando você passar a obedecer ao Senhor. Aí você vai perceber como é maravilhoso e bom obedecer a Deus. O Abraão que subiu para sacrificar Isaac, ele foi outro quando desceu daquele monte. Não é verdade? A fé dele foi outra. Certamente ele passou a confiar mais em Deus. Ele subiu crendo que Deus poderia ressuscitar Isaac. Nem foi preciso matá-lo. O Senhor mesmo o impediu. Perceba como Deus age. Esse deve ser o nosso tipo de pensamento. Sempre pensando pela fé. Se as coisas estão difíceis, é simples. Veja o que Deus está dizendo na palavra e obedeça. Olha Gênesis 22, verso 12. Gênesis 22, verso 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esse é o Senhor nosso Deus. O que é que Ele requer de nós? O que nós temos de mais precioso, porque Ele tem que ser o mais precioso nas nossas vidas. Talvez Isaac era tão importante para Abraão, que Abraão precisaria sentir a perda do próprio filho para considerar Deus em primeiro lugar ali. Olha Gênesis 22, verso 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E é assim que o Senhor nos abençoa. Ele já tinha prometido isso a Abraão e reforçou a promessa porque Abraão obedeceu. Olhe ainda Gênesis 22, verso 5. Veja como Abraão, ele estava já vivendo pela fé, no verso 5. Então disse a seus servos, isso aqui, antes dele subir para sacrificar Isaac: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você sabe onde é que é colocada a expressão da fé de Abraão aqui? Voltaremos. Ele subiu para matar o filho, crendo que voltaria com o filho. Na cabeça dele, ele mataria e Deus ressuscitaria. Percebe? Ele tinha
convicção de que o Senhor tinha a resposta certa, que Deus não falharia, não o abandonaria e que de alguma forma operaria um milagre e ele desceria com seu filho. Por quê? Porque Deus prometeu que de Abraão viria o descendente. Só tinha Isaac. Logo, o que é que Deus vai fazer? Vai ressuscitar Isaac. E nós voltaremos. Esta era a fé de Abraão. Veja agora Isaac. Hebreus, verso 11, volte lá para Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 20. Capítulo 11, verso 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. O fato de Isaac abençoar Jacó significa que ele aguardava a promessa, porque de Jacó viria o descendente, aquele que salvaria o mundo. Lá em Gênesis 27, do 27 ao 29, nós lemos sobre isso, mas não vamos ler agora, você pode anotar, ler em casa. E então Hebreus 11, 21 fala de Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Essas bênçãos indicam a vontade de Deus, de que deles viria a descendência de Israel e assim o Salvador. Olhe ainda sobre José, Hebreus 11, 22. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. José, já perto da sua morte, reconhecendo a visitação de Deus sobre Israel, ele pediu para que seus ossos fossem levados para Canaã, porque ele entendia que Deus daria a terra que prometeu a Abraão. Então, Isaac e Jacó, eles criam na promessa do descendente, abençoaram seus filhos, entendendo que em breve viria este Salvador. E José entendeu que em breve o povo estaria na terra prometida, a terra da promessa, e então ele queria que os ossos dele estivessem lá. Olha Gênesis 50, verso 24, esse nós vamos ler, Gênesis 50, 24, diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja, José, ele cria nesta promessa, cria no Salvador. Era necessário uma terra, era necessário a descendência de Abraão e era necessário que viesse este homem, aquele profetizado em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem cresce nisso na antiguidade, nesta mensagem, era salvo pela fé, mediante a graça de Deus. Não sabia tudo o que nós sabemos de Jesus, mas sabia o necessário para a salvação pela fé, mediante a graça do Senhor, o sacrifício do Senhor. Então, ele pede no verso 25, para que os seus ossos sejam levados para Canaã. Olhe Gênesis 50, 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Esta visitação de Deus seria o êxodo, quando Israel sairia do Egito e iria para a terra prometida. Colocar os ossos lá na terra de Canaã é uma forma de dizer que ele queria ressuscitar lá de Canaã. Ele já cria na possível ressurreição. Isso não é esquisito, porque Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos. Eles já tinham um entendimento de ressurreição após esta vida. Os homens de fé, eles viveram pelas promessas. Tudo isso que eles passaram vivendo em tendas, confiando no Senhor, obedecendo a Deus, mesmo sendo pecadores, porque eles esperavam as promessas de Deus. Hoje não é diferente, é do mesmo jeito. Vivemos pela fé, aguardando a volta do Senhor Jesus. Hoje nós sabemos que este descendente, o Messias, o filho de Davi, é Jesus. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E em breve
voltará. Nesse interlúdio em que Jesus está nos céus, perto do seu retorno, ele deixou uma missão para nós: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que ele deixou na Escritura. Essa é a nossa tarefa. Isso é viver pela fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o último aspecto desse texto, desta vida pela fé, baseado nas promessas, é que os que vivem pela fé buscam uma pátria celestial. E esse tema se repete. Vimos isso em Abraão, estamos vendo novamente. Não sei se você notou, mas pulamos 3 versículos. Olhe lá, Hebreus 11:14. Os que vivem pela fé buscam uma pátria celestial. Olhe Hebreus 11:14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Todo crente, ele deve ter no seu coração esse desconforto, esta ansiedade, por que não dizer, inconformidade com esse mundo. Ele não gosta dessa pátria. O crente, ele não gosta dessa cultura, ele não gosta dessas coisas, ele quer a pátria celestial. Mas ao mesmo tempo, ele ainda é pecador, e aí é tentado a estar nas coisas deste mundo. Por isso que a vida do crente é difícil. Essa é a batalha espiritual. É mais difícil do que a batalha com os demônios, porque os demônios são subjugados pelo poder do Senhor. O maligno não nos toca, nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós. Luta difícil é a interna, contra os nossos próprios pecados, vivendo pela fé. Mas essa é uma característica daquele que crê no Senhor Jesus e vive pela fé. Busca uma pátria. Cantamos hoje sobre isso. Estamos correndo para a cidade. Essa é a nova Jerusalém, a pátria celestial, onde viveremos por toda a eternidade. Você para pensar nisso? Isso é um alvo almejado por você, crente no Senhor Jesus Cristo? Ou é uma utopia, algo muito longe, que você talvez nem para pensar no seu dia ou na sua semana, talvez não encara como realidade a morte iminente, a volta de Cristo e esta pátria maravilhosa que foi construída, preparada para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Medite nisso. É melhor viver com Deus, certamente, do que nesta sociedade de pecado. Olha ainda Hebreus 11:15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Os patriarcas, eles eram pecadores. E se eles se lembrassem de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, da riqueza que eles tinham lá, talvez fossem tentados a voltar para a pátria terrena e ficar agarrados aos costumes da Babilônia e da Mesopotâmia na época. Da mesma forma, somos nós. Se nós pensarmos na vida antes de Cristo, se nós pensarmos nos prazeres que o mundo oferece, na facilidade, entre aspas, porque eu acho que a vida de uma pessoa sem Cristo não é fácil, pelo contrário, acho que é muito atribulada, atormentada e difícil, mas, às vezes, acabamos achando que a vida de quem não tem Jesus é mais fácil. Se pensarmos assim, vamos talvez querer viver a vida de pecado daqueles que estão aí sem Jesus. E isso é completa derrota. Era o que esses irmãos leitores dos Hebreus estavam pensando. Eles estavam com medo de morrer e pensando deixar Jesus, porque se eu volto para o judaísmo, acabou a perseguição, não vou ser morto. Mas se eu digo que creio em Jesus, eu serei morto. Às vezes se ouve um crente ou outro dizendo assim: se eu não fosse crente, eu poderia fazer aquilo outro, curtir isso, viver daquela forma, né? Pessoas que falam assim não entendem como é maravilhoso viver para o Senhor Jesus Cristo. Então não lembremos dessas coisas do pecado, foquemos em obedecer ao Senhor. E o verso 16, Hebreus 11:16, ainda diz: mas agora, veja, agora, deixando estas coisas do pecado, agora aspiram, desejam uma pátria superior, isto é, celestial.
Aqueles que vivem pela fé aspiram, desejam, almejam que Jesus volte, que a nova Jerusalém desça do céu, que estejamos todos cultuando e adorando a Deus mesmo. Hoje estamos adorando Deus, sim, mas não conseguimos enxergar Deus, nem ver o trono do Senhor, nem ver Jesus sentado no trono, porque o nosso pecado nos limita. Mas nesta nova Jerusalém, todos aqueles que creram no Senhor Jesus estarão adorando diante do trono do Senhor, vivendo eternamente com o Senhor. Só para lembrar, texto que nós lemos domingo passado, Apocalipse 21, verso 2, falando da cidade santa. Diz assim: vi também a cidade santa, João viu, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, as primeiras coisas já passaram. Todo o sofrimento que você passa hoje, você não vai ter na nova Jerusalém. As pessoas que você perdeu, crentes no Senhor Jesus, você vai encontrar ressurretos na nova Jerusalém. Vida plena, vida feliz por toda a eternidade. Deus mesmo nos confortando dos nossos pecados. Aqui somos peregrinos. Esta é a nossa pátria. Não porque somos bons, não porque somos religiosos, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o final do verso 16, Hebreus 11, 16, diz assim: Por isso o quê? Porque estes crentes almejam a pátria celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José. Deus não se envergonha de Abel, de Enoque e de Noé. Deus não se envergonha de Jó, nem de Daniel, dos grandes homens pecadores. E o pecado desses homens ficou registrado na Bíblia. Abraão mentiu pelo menos 2 vezes e cometeu outros pecados mais. Mas ele creu no Senhor e viveu pela fé e obedeceu a Deus quando Deus requereu obediência. Deus não se envergonha deles. Eu peco, você peca também, acredito, mas se nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor, obedecendo o que está na palavra de Deus, o Senhor vai se alegrar com as nossas vidas. Muitos têm vivido a vida cristã baseado em emoções, ou às vezes baseados em resultados. Se eu me sentir bem, então eu busco a Deus. Se eu receber aquilo que eu quero, então eu vou buscar a Deus. Mas muitos outros deixam de obedecer ao Senhor, simplesmente porque Deus mandou. Ele mandou, está na Bíblia. Não cabe a nós questionar, saber os motivos, e a Bíblia ainda explica os motivos, mas cabe a nós obedecer. Isto é viver pela fé, é crer que a palavra de Deus traz efeitos, e traz aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que mesmo sem entender, ou no meio do sofrimento, estão seguindo ao Senhor. Destes, Deus não se envergonha. É muito provável que Deus esteja nos céus falando de alguns de nós aqui. Lembra de Jó? Eu fico imaginando como Deus falou para Satanás, o próprio Satanás, sobre Jó, elogiando a Jó. Viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, não é verdade? E isso gerou grandes problemas para Jó, porque ele foi extremamente tentado pelo maligno. Mas Deus se alegrou com Jó, mesmo Jó sendo pecador. Esse deve ser o nosso desejo,
estarmos na boca de Deus. Não sabemos se estamos, mas fazer de tudo aqui para que o Senhor se alegre com nossas vidas. Nós que vivemos pela fé, obedecendo os mandamentos de Deus. Nós que almejamos uma pátria celestial. Esses versículos foram escritos para que vivamos pela fé. Viver pela fé é a missão de todo crente. É uma bênção, é alegria, é maravilhoso. É a melhor terapia que você pode fazer na vida, é viver pela fé no Senhor, crendo na palavra de Deus. O Senhor certamente vai nos abençoar se assim o fizermos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a vivermos como estes patriarcas viveram. Obrigado, Pai amado, pela tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor para conosco. Pai, te agradecemos porque o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou da condenação, do inferno, por causa do sangue, da vida do Senhor Jesus Cristo. E te agradecemos porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Senhor Deus, nos ajuda a compreendermos esses textos da Epístola aos Hebreus, que nos instruem a viver pela fé, com exemplos tão claros de homens pecadores, mas homens teus, que se dedicaram em obediência a Ti. Capacita-nos para sermos como eles, homens e mulheres que obedecem ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar das incompreensões, mas pela fé, crendo na Tua revelação, obedecem ao Senhor. Dai-nos força para viver assim, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento de oração silenciosa, fique mais um tempo orando, converse com o Senhor sobre esta vida de fé que você vive com Ele. Deus abençoe a todos e uma boa noite.